Oi, oitavo ano. Vamos dar início a mais uma aula, hoje falando sobre reprodução humana, tá? Mais precisamente sobre o sistema genital masculino. Então, eu peço a atenção de vocês, né? O assunto é bastante interessante. E a gente precisa se conhecer e conhecer o outro também. Entender o funcionamento de cada órgão, para que serve, né? Não é simplesmente, né? A gente não vai aprender falar, né? Assim, sobre sexo em si, mas a gente tem que aprender para que é que serve cada órgão, qual é a função de cada um, né? Muitos jovens aí estão engravidando muito cedo, sendo mãe, sendo pai muito cedo, talvez até por falta de um conhecimento, né, sobre o seu corpo e o corpo do outro também. Então, nós vamos dar início falando sobre sistema reprodutor masculino, conhecer cada órgão e sua função, ok? Então, vamos lá. Os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino são 8, tá? A uretra, o pênis, os testículos, epidídimo, o ducto diferente, a glândula bulboretral, a próstata e a glândula seminal. A vesícula e o ânus, a bexiga e o ânus, eles não fazem parte do sistema genital, mas como estão muito próximos, né, são totalmente ligados um ao outro, a gente vai falar sobre eles, tá? Também, ok? Então, vamos lá. Conhecendo cada órgão que compõe o sistema, nós vamos iniciar pelos testículos. O que é o testículo? O testículo nada mais é do que popularmente a gente chama de ovo. Tá aqui, né? Olha só a setinha vermelha. São 2, ok? E eles são extremamente sensíveis. Embora todo mundo ache que seja o pênis, não é exatamente o pênis. São os testículos que são mais sensíveis, tá? É a parte mais sensível do homem. Eles são responsáveis por produzir o hormônio masculino, a testosterona, responsável por todas as transformações, aquelas transformações que a gente viu na aula anterior, tá? Todos os caracteres secundários, barba, voz, bigode, o crescimento, essa coisa toda. Tudo que a gente discutiu é comandado, né, por esse hormônio que é produzido no testículo. Além dele, né, é produzido também os espermatozoides, que são as células germinativas masculinas, tá? É um órgão extremamente importante, tá, gente? Ok? Então, os testículos são responsáveis por produzir a testosterona e os espermatozoides. Esses testículos, eles são protegidos por uma pele, né? Essa pele se assemelha a uma bolsa, tá? Essa bolsa é chamada de escroto, ok? Então, essa pele que cobre todo o testículo, que protege os testículos, é chamada de escroto. Dentro desses testículos, há um emaranhado de fios, parecendo uns fios, né? Que é chamado de túbulos seminíferos, certo? Eles ficam dentro dos testículos, certo? E favorecem a produção dos espermatozoides. Lembrando que os espermatozoides, eles gostam de uma temperatura mais baixa. Então, é importante você tomar cuidado com isso, tá? Não usar aquelas calças por muito tempo, né? Eu não estou falando assim uma vez, um momento. Tô falando assim, eu sempre, todo dia, eu visto uma calça 7 horas da manhã e passo até a noite com ela super apertada, com uma cueca de lycra, não sei o quê. Isso esquenta bastante e não é interessante para a produção dos espermatozoides, porque eles gostam de temperatura mais amena, mais fria, tá? Os túbulos seminíferos, essa imagem dá para mostrar melhor, né? Dá para ver melhor, veja só, tá aqui, ó. Os túbulos seminíferos, né? Eles são microscópicos, ou seja, só dá para ver aumentado trocentas vezes, né?
Certo? E os espermatozoides, eles se formam a partir das divisões de células da parede desse tubo, tá? Eles não estão lá à toa, certo, gente? Ok? Então, o próximo órgão, então, os testículos produzem os espermatozoides. Após essa produção, eles vão ser armazenados no epidídimo. O epidídimo nada mais é do que essa partezinha, ó, vou mostrar aqui nessa imagem de cima que fica melhor, essa glandulazinha, tá? Parece uma glandulazinha, o órgão chamado epidídimo. Então, o testículo, ele produz os espermatozoides e esses espermatozoides se deslocam para o epidídimo para poder ganhar capacidade de movimento. Então, a função dele é armazenar os espermatozoides, tá? Após isso, após esse armazenamento e ganhar capacidade de movimento, ele vai ser conduzido, né, até a uretra. Vai ser conduzido pelo um canal, né, como se fosse um tubo, né, um canal chamado ducto diferente. Tá aqui ele, ó. O ducto diferente, esse canalzinho aqui, ó, que tá em destaque. Então, ele vai recolher esses espermatozoides lá do epidídimo e levar até a uretra. Essa é a função do canal deferente. Só que, nesse percurso, ele vai ganhar um líquido, tá? Para facilitar esse deslocamento. Esse líquido, ele é chamado de sêmen e ele é produzido em 3 partes, tá? Na glândula bulbo-uretral, certo? Que a gente não vai falar tanto dela, vamos falar apenas de 2 partezinhas, mas não pode esquecer que também existe essa glândula, ok? A glândula bulbo-uretral. Então, parte do sêmen, ele é produzido na vesícula seminal ou na glândula seminal, tá? A vesícula seminal, deixa eu ver se você consegue visualizar, ela tá bem aqui, ó. É ligada ao canal deferente, tá? E ela é esse emaranhadozinho, esse fiozinho enroladinho. Então, ela produz parte do sêmen. Essa parte que é produzida pela vesícula seminal serve para alimentar os espermatozoides, ou seja, são secreções energéticas que vão dar força a esses espermatozoides porque o caminho é longo, tá? Além da vesícula seminal, a próstata também é responsável pela produção desse sêmen, de parte desse sêmen. Então, esses espermatozoides ganham da vesícula seminal sêmen, que vão alimentá-los, e da próstata, a parte do sêmen que é produzido por ela vai neutralizar, vai nutrir também os espermatozoides e neutralizar a acidez da vagina, para que esses espermatozoides consigam chegar até o óvulo, tá? Porque é um percurso intenso, ok? E a próstata, gente, é um órgão extremamente importante e que requer muitos cuidados masculinos. A partir dos 40 anos, todo homem tem que fazer o exame da próstata. E muitos não o fazem por preconceito, por receio, por vergonha. Mas é extremamente importante que se faça, porque o câncer no homem, o que mais acomete é o câncer da próstata. Então, qualquer alteraçãozinha, qualquer inflamação, o corpo masculino, ele dá sinais. E é mais comum acontecer a partir dos 40 anos. Pode ser antes? Pode, mas é mais difícil. Então, o exame, ele consiste em o médico tocar a próstata, tá? Porque aí ele vai verificar se houve um aumento, se tá inflamado, alguma coisa do tipo. Ele consegue perceber só com o toque.
Qual é o grande receio masculino? É porque esse toque é feito através do ânus, tá? Mas é super rápido, não demora nada, é feito por um profissional. Esse médico, ele é chamado de urologista, tá? E é importantíssimo que todo homem faça esse exame. Veja só, aqui nós temos o exemplo de uma próstata normal, né? E aqui de uma próstata inflamada, que está com aumento de tamanho. Então, é um exame simples, rápido, prático e que não tira pedaço. Então, vamos se conscientizar desde já, né, desde cedo, que é importante fazer esse exame, ok? Após os espermatozoides ganharem, né, esse líquido chamado sêmen, né, da vesícula seminal e da próstata, ele vai, logicamente, nós vamos falar agora do pênis. Então, o pênis, ele tem a função de depositar o sêmen com os espermatozoides na vagina da mulher, né? Ele é formado por corpos cavernosos, tá? Esses corpos cavernosos, eles possuem um tecido parecendo uma esponja que se enchem de sangue quando o homem fica excitado, né? Quando tem algum estímulo sexual, ou seja, um pensamento, seja uma vontade, seja uma... enfim. E daí eles se enchem de sangue e deixam esse pênis ereto, né? Popularmente duro, para que facilite a penetração numa possível relação sexual. O pênis, ele tem uma pele, né, cobrindo ele. Essa pele é chamada de prepúcio, tá? Essa pelezinha é chamada de prepúcio. Antigamente, ainda tem, hoje em dia ainda tem alguns lugares, alguns países que ainda fazem bastante a circuncisão, que é a retirada dessa membrana, tá? Dessa parte dessa pele, que é chamada de prepúcio, tá? Que cobre o pênis. Então, é retirado esse prepúcio e isso é chamado de circuncisão, ok? Então, o pênis, como eu já falei, quando ele está ereto, quando ele é estimulado, né, ocorre a ejaculação, que a ejaculação é a expulsão, né, do corpo masculino, né, de dentro do corpo masculino, dentro do pênis, do esperma, né, juntamente com os espermatozoides, que vai sair justamente por um canal, certo? Que fica dentro do pênis, que é chamado de uretra. A uretra, ela tem duas funções. Uma é permitir a saída do sêmen com os espermatozoides e a outra é expulsar também a urina, né? Ela conduz a urina da bexiga até o meio externo. Por isso que a gente, né, lá desde o início já falou um pouquinho a respeito da bexiga. A bexiga, ela armazena a urina, ela não faz parte do sistema genital masculino, mas ela, por estar ligado à uretra, né, por o xixi sair pela uretra, então é importante a gente também falar nela, né? Então, a uretra, ela é responsável por expulsar, por permitir a saída, né, do sêmen juntamente com os espermatozoides e também da uretra. Nunca os dois ao mesmo tempo, tá? Nunca os dois ao mesmo tempo. Então, o espermatozoide parece essa cobrinha aí, né? Logicamente que aí tá aumentada, bilhões de vezes, porque ele não dá pra ver, né? Espermatozoide, tudo bem? Não dá. Então, só com um microscópio muito potente, né? Então, ele é um filamento, né? Fino e comprido, né? E tem a cabecinha, né? Dele. E uma curiosidade interessante. Quando há a fecundação do óvulo,
Só a cabeça, né, que tá aqui do espermatozoide, ela entra dentro do óvulo. Toda essa parte aqui, né, do flagelo, ela é descartada, certo? Ela é descartada, beleza? Então, qual o caminho, né? Vamos rever, vamos relembrar o caminho dos espermatozoides no corpo humano, no corpo masculino. Então, primeiramente, eles são produzidos no testículo, armazenado no epidídimo, vai para os ductos deferentes que recebem as secreções das glândulas seminais e da próstata, lembrando que essas secreções é o sêmen. Aí daí durante o ato sexual é eliminado pelo pênis através da uretra. Então esse é o caminho do espermatozoide no corpo, desde a sua formação lá no testículo até a sua saída pela uretra, ok? Então o sêmen é bem pouquinho, é esse líquidozinho aí, ó. É pouquinho, ele chega entre 2,5 a 5 ml, bem pouquinho. Mas, atenção, só esse pouquinho, ele pode conter de 50 a 150 milhões de espermatozoides por ml. Tá? Então, se tem 5 ml, então você multiplica tudo isso aí por 5, ok? Então, o risco de uma gravidez, né, é muito alto, porque é muito espermatozoide em cada relação sexual, tá? Então, muito cuidado com isso, certo? É a primeira vez, é só uma vez, não vá nessa, tá? Proteção sempre, todo cuidado é pouco, ok? Então, alguns cuidados com a saúde, né, masculina. Então, a criptorquídea, que é quando um homem nasce com os testículos presos na cavidade abdominal, tá? Ou seja, fora do lugar. Logo quando nasce, o médico já vê que algo não está correto, então já tenta fazer as modificações. Isso pode levar à esterilidade, tá? Ou seja, não poder ter filho. A disfunção erétil ou impotência, né, que é a perda da capacidade de manter uma ereção por tempo suficiente para se ter uma relação sexual. Isso pode ser psicológico ou pode ser um problema de saúde mesmo, e quem vai poder dizer isso é o médico, tá? O câncer da próstata eu já falei, e a fimose, desculpe, a fimose, ela nada mais eu falei lá do prepúcio, né, que é a glândulazinha, a membranazinha, né, que cobre o pênis, tá aqui, ó, esse é o prepúcio. Daí é uma pele, uma membrana. E o que é que acontece? Essa membrana, ela é para ser soltinha. Ou seja, quando você vai tomar banho, você puxa ela, né? Puxa ela. E ela, com cuidado, logicamente, para lavar. E ela se solta. Só que, em alguns casos, em criança principalmente, né? Lógico, porque na criança que se observa isso, ela é presa. Não consegue soltar para tomar banho, para lavar direitinho. Então, o que é feito? Hoje já tem medicamentos muito potentes, né? Que só com a pomadinha é colocado, lava-se direitinho e é colocado essa pomadinha e a pelezinha vai se soltando. Em alguns casos, pode acontecer de não soltar. Então, é necessário fazer a circuncisão que eu falei lá, que a circuncisão nada mais é do que isso aqui, ó, gente, ó, a retirada desse prepúcio. Então, o médico vai cortar, né, vai, logicamente, anestesiar, essa coisa toda, e aí ele retira o prepúcio, tá, que está cobrindo esse pênis, que não está permitindo se soltar, e aí ele fica dessa forma aqui, certo? Logicamente que hoje em dia é muito difícil isso acontecer, só em casos, porque assim, os medicamentos são muito evoluídos, tá? Esse problema de
a glândulazinha, a membrana está presa, né? É chamado de fimose. E logo com a mamãe, quando a criança é bebezinho mesmo, ela já começa a perceber e já leva no médico, né? Para ver isso. Geralmente, essa cirurgia, quando é necessário uma cirurgia, ela é feita ainda na infância, certo? E aí a gente conclui hoje, né, a nossa aula. Não pare até se orgulhar de você. Não pare, não desista dos seus sonhos, né? Lute sempre, esteja sempre aí com o pensamento lá no alto, tá? Eu confio em vocês, acredito em vocês.